Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 160, módulo 12. O assunto: correntes elétricas no circuito em paralelo. Vamos lá? Se vocês, alunos, ficar na intersecção de duas rodovias e começar a contar o número de carro que passa por dia, chegaria então, pelo menos, a uma conclusão. O número de carros que entra na intersecção da rodovia é igual ao número de carros que deixam a intersecção. Provavelmente isso não deveria causar nenhuma surpresa. Afinal, onde iriam os carros se não deixasse a intersecção das rodovias? Outro exemplo. Se vocês medir a quantidade de água que entra na junção de dois rios, vocês iriam achar que esta quantidade de água é igual à quantidade de água que deixa a junção. Provavelmente isso também não iria causar nenhuma surpresa. Existe uma regra básica em eletricidade, que é parecida com as regras das rodovias e dos rios. É conhecida como Lei de Corrente de Kirchhoff. Lei de Corrente de Kirchhoff. E ela diz o seguinte: a corrente total que flui da junção de dois fios é igual à corrente total que deixa a junção dos dois fios. Preste atenção, hein? A corrente total que flui na junção de dois fios é igual à corrente total que deixa a junção dos dois fios. Iremos nos referir a esta lei como lei de correntes. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos um circuito em paralelo com indicação das correntes nas derivações e da corrente total. Na figura nós temos um diagrama esquemático. Neste diagrama, nós temos uma fonte de alimentação de corrente contínua, cujo valor é de 100 volts. Observe que ligado em série, nós temos um amperímetro, isto é, um aparelho que mede a quantidade de corrente, no caso, 3 amperes, que por sua vez está ligado a dois resistores que estão ligados em paralelo. O primeiro resistor, o valor dele é de 50 ohms. O segundo resistor é de 100 ohms. Observe que no primeiro resistor de 50 ohms, nós temos 2 amperes. E no segundo resistor de 100 ohms, nós temos 1 ampere. Observe que a corrente de 3 amperes, ela entra na junção. Duas correntes deixam a junção. A corrente numa das derivações, no caso, o primeiro resistor, é de 2 amperes. E a corrente na outra derivação, neste caso, o segundo resistor, é de 1 ampere. Observe que estas correntes das derivações, elas adicionam-se, isto é, elas somam-se para formar a corrente principal, que é de 3 amperes. Observe. As correntes em ramos paralelos são sempre relacionadas com a resistência deste ramo. Observando o circuito com atenção, vemos que a corrente maior, ela flui através do resistor menor, isto é, de 50 ohms. A tensão sobre o resistor de 50 ohms, ela pode ser achada pela lei de Ohms. Preste atenção, hein? A tensão sobre o resistor de 50 ohms, isto é, o primeiro resistor, podem ser achada pela lei de Ohms. Conhecendo o valor da corrente e conhecendo o valor da resistência, podemos então aplicar a fórmula para achar o valor da tensão. Observe a fórmula. V igual I vezes R. O que quer dizer isso aí? V é a tensão, igual I. I é a corrente, multiplicado por R, que é a resistência.
Nesse caso, nós temos tensão igual corrente multiplicado pela resistência. Fazendo os cálculos, tensão é igual 2 ampere, que é o valor da corrente do primeiro resistor, vezes 50 ohms, que é o valor do primeiro resistor. 2 ampere multiplicado por 50 ohms, nós vamos ter como resultado 100 volts, que é o valor da tensão. Se vocês, alunos, multiplicar a corrente e a resistência do resistor de 100 ohms, que é o segundo resistor, irá também obter os 100 volts. Isso mostra, então, que a tensão é a mesma sobre as partes do circuito em paralelo. Preste atenção, hein? A tensão é a mesma sobre as partes do circuito em paralelo. No nosso caso, os resistores. A corrente no circuito em paralelo tem sempre os valores certos para que possa ser confirmada o valor da tensão em cada uma dos resistores. O circuito também mostra um outro ponto importante sobre o circuito em paralelo. Preste atenção. A corrente, ela não tem o mesmo valor em todos os resistores no circuito em paralelo. Preste atenção, aluno. A corrente, ela não tem o mesmo valor em todos os resistores num circuito em paralelo. Com isso, os circuitos em paralelo são diferentes do circuito em série, nos quais a corrente tem sempre o mesmo valor em todas as partes do circuito. No circuito que você estudou até aqui, sempre há a possibilidade de indicar quais são aqueles circuitos que estão em série e quais são os que estão em paralelo, pela maneira como o diagrama esquemático ele é feito. Nem sempre vocês poderiam afirmar isso com tanta facilidade. As regras que vocês aprenderam sobre o circuito em série e circuito em paralelo, elas serão úteis, serão usadas mais tarde, quando houver mais componentes no circuito. Muito bem, pessoal. Com isso, gente, nós terminamos esta aula. Então, gente, até a próxima.